Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma atividade que cada vez mais se mostra com muita vitalidade no Espírito Santo, na razão, talvez até por consequência de algumas reflexões da sociedade no pós-Covid, quando o fruir, o desfrutar, passou a ser mais valorizado que o adiamento do desfrute em função de algum tipo de poupança que as pessoas quisessem fazer. Eu me refiro aqui ao mercado de eventos propriamente. O mercado está próspero e com muita vitalidade, conforme se pode ver nessa conversa com um dos seus protagonistas, o produtor de evento Dan Bianchim, com quem nós vamos conversar agora. Ô Dan, eu estou te identificando para a nossa audiência aqui como produtor de evento, mas certamente você é bem mais versátil que isso e seus conhecimentos incluem outras atividades. Outras atividades. Como, por exemplo? Há 34 anos eu entrei no mercado primeiro como empresário, montando a primeira casa de festas e eventos do município de Vila Velha. E eu tenho como formação técnica de contabilidade. Mantém a marca? Mantenho a marca. Cerimonial Casa de Pedra. E, mediante a isso, eu tenho formação como chefe de cozinha e técnico de contabilidade. Porém, eu tive que me tornar o empresário e nem mais usar o título, porque era para gerir meu negócio e fazer ele dar certo. E, mediante a isso, eu fui cada vez mais buscando especialização que naquela época não tinha no mercado. Então, hoje, o título de produtor do evento, por quê? Porque as minhas clientes chegavam para mim e não existia cerimonialista, não existia decorador. Então, eu buscava trazer todas essas informações e resolver as dores dela. Então, há 34 anos eu trabalho e eu tenho todos os braços da minha empresa. Ela acabou seguindo várias outras vertentes, mas até hoje o primordial do meu carro-chefe é o cerimonial Casa de Pedra, mediante outras coisas que eu ainda faço no segmento de festas e eventos. E quando você fala na produção do evento, você está falando de um checklist de quantos itens, mais ou menos? Mais ou menos um evento hoje, ele para ser montado, ele tem uma média de 35 itens primordiais para acontecer com toda a maestria e não ter problema nenhum. Que vai desde o espaço, que hoje tem muitos espaços facetados, que só aloca o espaço, ou espaço com buffet, aí você começa espaço, buffet, aí vai bolo, vai doce, vai decorador, vai mobiliário, vai iluminação cênica, coisa que não tinha antigamente, hoje tem. Aí já começa a parte de recepcionistas, personal clean, equipe de staff, carro, convite, roupa da noiva, dia de noiva. Isso tudo? Hoje, toda a produção nossa, a gente cuida de uma noiva para que ela realmente seja a princesa, a rainha daquele dia. Então, a gente tem um checklist aí muito grande de coisas que a gente não pode esquecer para ela ter tranquilidade. E vai não só dessa parte, como até em algumas produções que a gente executa, a gente cria até roteiro de lua de mel para ela. Ah, é? Aham. Mas então é uma curadoria meio que completa, né? Isso. Você não, digamos assim, você tem uma ingerência então no fornecedor? Não, né? Não. Eu O faço... fornecedor do cliente. Fornecedor do cliente, mas a gente justamente orienta ela quem são os fornecedores melhores no mercado, aquele que de repente precisa estar mais dentro do voucher dela que ela precisa gastar. A gente, como produção, tenta trazer esses profissionais para a cliente, até porque é um dia a dia que nós fazemos. A cliente ela faz um evento na vida dela, que a gente sempre roga que seja um casamento e depois as comemorações. Para nós que geramos isso todos os fins de semana, está sempre ligado com isso, então a gente acaba tendo mais conhecimentos dos profissionais sérios, daqueles que realmente têm o voucher que pode atender ela. Então a gente acaba gerindo para a noiva todas essas informações e só apresentando para ela fazer aprovação ou não aprovação e a gente voltar a buscar o que ela precisa. Agora, eu comecei a nossa entrevista falando a respeito da vitalidade do setor, porque a gente percebe na área específica dos cerimoniais, dos eventos, assim, como que está o calendário ocupado, como que a agenda é ocupada, né? Como é que é a dificuldade de previsão de... Hoje as casas são muito assim, casas que têm cada vez mais notoriedade no mercado devido à sua qualidade, sua postura de mercado, Conceito, de valor, né? de conceito. Você tentar, por exemplo, já conseguir data para maio do ano que vem, janeiro do ano que vem, dezembro desse ano você já pode esquecer. Então, graças a Deus, a minha casa faz parte desse rol também. Nesse rol. Dezembro, por exemplo, já desse ano eu não tenho mais sábados disponíveis. Aí a gente agora começa a vender às sextas. Meus domingos também eu já não tenho mais. Então agora você... Até dezembro desse ano? Já dezembro desse ano. Estou vendo na ordem. Eu falo que é o seguinte, quando você cria uma postura e ganha notoriedade no mercado e mantém, que a gente fala justamente o que é preço, o que é valor, o valor está muito agregado à sua entrega final ao cliente, às experiências que você proporciona dentro do evento para ele.
isso faz você se tornar cada vez mais requisitado. E automaticamente sua agenda ela vai lotando muito rápido. Mas já até em contrapartida disso, economicamente falando, o mercado hoje, Eustáquio, a cada ano que se passa, o ano de 2023, o mercado brasileiro movimentou mais de 97 bilhões de reais em festas e eventos a nível de Brasil. A estimativa é que esse ano ele cresça mais 20% em cima disso. A gente tem uns números aqui, por exemplo, dentro do nosso sábado na região metropolitana, a gente chega a ter uma média de 500 a 490 casamentos no sábado. E automaticamente você precisa ter que, nem todos fazem festas e eventos, mas se você levar em consideração que até a tendência do mercado hoje de fazer um evento mini-wedding, que a gente fala, você não tem aqui essas 500 casas de festa. Se você tiver 40% disso, será que tem disponibilidade de espaço para atender 40% disso? Vamos falar aí de 120 Exatamente. Casamentos. Existem sim, aí existem aqueles que são os primeiros que vão perdendo a data e depois vai caindo para os mais que estão se tornando novos, que estão entrando no mercado. Então é um mercado que ele tem crescido muito exponencialmente cada ano. Cada ano tem mais serviços de buffet, cada ano está abrindo mais casas de espaço, cada ano está vendo mais fotografia. Todo o mercado ele tem acompanhado um crescimento. O que não tem acompanhado muito são realmente os profissionais bem qualificados. Essa seria meu próximo questionamento, porque na área de comércio de serviço percebe-se uma carência, ressente-se da falta de profissionais capacitados. Você está buscando no mercado ou você está formando? Hoje, inclusive, nós temos um trabalho meu, que é um novo projeto do Dan, que nós estamos trazendo, que se chama Método 1000, que são festas e eventos memoráveis, inesquecíveis e lucrativos. Eu coloquei meus 34... O 1000 aí é memorável, inesquecível e lucrativo. Esse 1000, essa sigla que eu criei é justamente trazendo isso. Uhum. Eu trouxe os meus 34 anos de experiência para o mercado, coloquei ele a nível de um e-book, primeiramente presencial e agora que ele vai online, que é justamente eu colocar essa formação para um dono de buffet que queira qualificar seu trabalho, ele entender que tem todo um método para poder seguir passo a passo e ele poder alcançar notoriedade, fazer um evento que se torne memorável ao cliente, inesquecível ao cliente, e para ele de uma forma lucrativa, mas ele tendo principalmente valor e não preço. E você acha que o capixaba, a cultura capixaba já está percebendo essa distinção? Já. O que é o preço e o que é valor? Já. Ou seja, o que a pessoa paga e o que ela recebe? Os nossos clientes que nos buscam, ele já sabe em si quando ele está buscando um produto que tenha valor, tá? Agora, o que nós que somos mais antigos no segmento de festas e eventos, é mostrar aos novos que estão entrando que mais do que ter preço, eles precisam criar com o cliente o sentido de valor, não porque vá cobrar mais caro ao cliente, porque todo cliente que chega para nós, que somos muito antigos de mercado, é que nós tratamos o cliente com muito carisma, amor e afeto. É o que eu uso como fala para todo mundo, que eu há 34 anos eu entrego sonhos em formas de festa. Porque quando uma pessoa nos procura para fazer um casamento, um 15 anos, uma boda, um jantar, até um evento corporativo, ali existe uma realização por trás do empresário que quer fazer um dia de treinamento com sua equipe, ele quer que eles tenham boa alimentação, quer um bom atendimento. Então, mais do que servir comida e bebida, o método que eu venho trazer é mostrar para ele também ele ter esse olhar de empatia ao cliente quando ele é escolhido para datas tão importantes. E aí, essa percepção a gente tem que fazer mudar antes do cliente. O cliente ele já sabe o que ele busca. O cliente ele sabe que ele quer um serviço de qualidade, ele quer ter uma experiência bacana. Porém, o mercado hoje ele tem muitos profissionais entrando, mas que não conseguem se enxergar e se dar ao determinado valor. Inclusive no sentido de fidelizar, né? De criar uma relação, um vínculo que transcende aquela transação imediata. Eu tenho felicidade muito grande. Recentemente eu fui procurado por uma cliente minha, para fazer os 40 anos dela agora no mês de agosto, e ela que lembrou lá na conversa, ela falou, Adão, você fez meus 15 anos. Isso foi há 25 anos atrás. Então, quando você cria essa memória, que é o memorável, inesquecível, porque ela não esqueceu de mim, e agora, 25 anos depois, ela lembrou de mim e me procurou. Então, você cria uma fidelidade. Tem famílias que eu casei todas as filhas, fiz bodas de prata, bodas de ouro,
da mesma família. Então, isso nos dá uma história muito bacana, porque você se torna, de qualquer forma, até parte da história de vida dessas pessoas. Sem dúvida. Porque você está levando para elas os sonhos em forma de festa. E é isso que o método MIL que eu trouxe para o mercado, que eu quero mais mudar na concepção do profissional que se coloca no mercado, é ele criar essa percepção ao cliente que ele vai atender, entendeu? Como ele ter preocupação de não só oferecer um cardápio por oferecer um cardápio, mas ele, é o termo que a gente usa, cardápio inteligente, dele saber que esse cliente que escolheu ele, a noiva vai ter lá uma tia que é intolerante, um tio que ele é vegano. Então a gente tem todo um carinho hoje muito pelo cliente. Quem ganha postura de mercado é quem enxergou isso e traz isso para o mercado. O valor está no plus, na verdade, que você entrega mais, né? Quanto mais conhecimento, exato. E quanto mais conhecimento você busca para você que está administrando toda a sua empresa, você vai perceber que o seu cliente começa, o simples fato dele pegar um orçamento, quando ele lê, que ele vê o cardápio, ele começa a ter essa percepção que, poxa, olha, tem coisas aqui que me atende a minha tia, tem coisas aqui que atende... Eu estou indo fazer uma formatura onde eu tenho 8 alunos que estão se formando do ensino médio, eles têm algum tipo de intolerância ou algum já é vegano, e uma das coisas bacanas é que os pais, quando receberam o meu cardápio, perceberam que os filhos estavam sendo contemplados no meu cardápio. Aí eles me falaram, não, tem alguma coisa? Eu falei, sim, a gente pensa de uma forma inteligente o cardápio para que abranja o máximo de pessoas dentro de um evento. Certamente as bodas, tanto o casamento quanto as bodas comemorativas, devem ser os eventos predominantes, né? Hoje na realidade, nossa agenda, ela é com 2 grupos. 15 anos, que é o sonho das meninas, que é a noite de princesa delas, e o nosso carro-chefe realmente são casamentos. E os eventos corporativos? Os eventos corporativos, que eu acho muito bacana, Eustáquio, é que ele veio dentro do Espírito Santo ganhando corpo. Porque o empresário capixaba, antigamente, não dava tanta notoriedade para fazer uma reunião para os funcionários deles. Sim. E hoje não. Hoje as empresas capixabas começaram muito a alavancar o evento corporativo. E isso tem crescido muito para nós, porque... durante a semana são os eventos corporativos, então segunda, terça, quarta, quinta são as datas que acontecem. E hoje nós temos já grandes hotéis aqui que a grande maioria das empresas faz isso mais a nível de reunião no auditório e depois vai para o salão do hotel com almoço, com jantar, com café. E o evento corporativo tem ganhado muito corpo no Espírito Santo. Tanto que hoje eu já tenho até trabalhos diferenciados dentro do meu espaço lá em Vila Velha, voltado para atender corporativos a partir de 30 pessoas, que é o evento pequeno, que é o intimista que nós falamos. E hoje até quem tem, de repente, uma loja que é dentro de um shopping ou não, que tem aí só uma gama de 6, 8 funcionários, quer fazer uma reunião para um treinamento, porque também estão procurando trazer qualificação para a sua equipe. Sem dúvida. E o corporativo tem ganhado força também. Quero agradecer, Dan, a sua presença aqui e me congratular com o trabalho, até de uma certa maneira, evangelizador que você está fazendo na área. Muito obrigado, eu que agradeço. A presença hoje do produtor de eventos, chefe e empreendedor, Dan Bianchim. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.